E aí, segundão, tudo bem com vocês? Então, vamos começar aqui o nosso tema violência e criminalidade. Na aula passada, eu pedi a vocês que assistissem um documentário, uma reportagem chamada Justiça com as Próprias Mãos, que era para que vocês pensassem um pouquinho a respeito dessa questão da violência, né? Violência é uma coisa, depois criminalidade, vamos ver na frente certinho lá o que é, né? São os dois temas daí. Criminalidade está ligada à violência, ok, mas violência é muito mais do que criminalidade, mas são temas que nós trabalhamos correlatamente. Então eu pedi a vocês que assistissem lá o documentário para que vocês começassem a formar uma questão, né? Por que é que o homem recorre à violência, né? No documentário chamado Justiça com as Próprias Mãos, porque tem um significado, que a justiça hoje em dia ela não pode ser feita com as próprias mãos, apenas uma instituição hoje tem o poder de realizar a violência, que é o Estado. Então já dá para vocês pensarem, né? Os seres humanos, eles são violentos quando não tem o Estado para agir. Ok? O ser humano também age violentamente com o Estado. Mas vamos entender certinho que a relação que existe entre justiça com as próprias mãos e a existência do Estado. Vamos lá então. A violência sempre fez parte do ser humano, né? Fazia parte do mundo antigo. A gente tem aí a imagem clássica lá dos gladiadores no Coliseu Romano, em que os romanos iam quase todos os dias para o Coliseu assistir espetáculos de seres humanos que eram considerados escravos, né? Naquela época, então, aí já é uma violência. Você tratar um ser humano como objeto já é um tipo de violência. Então assistiam esses seres humanos, que eram escravos, lutando entre si, e a galera lá torcia para que um dos dois vencesse e matasse o outro. Então percebam que a violência, né, ela faz parte historicamente da espécie humana. Temos ali uma imagem, a primeira imagem abaixo. Uma mulher sendo apedrejada num país islâmico rigoroso. Existem vários países islâmicos e nem todos são assim rigorosos, né, extremistas. Esse aí é um lugar onde uma mulher foi apedrejada, uma forma de violência, né? Temos ali uma imagem clássica da Guerra do Vietnã, em que um avião bombardeou uma vila no Vietnã e as crianças saíram queimadas com o napalm, tá? Então, outra imagem de violência, a tecnologia sendo usada para gerar violência, ok? Estavam na época de guerra, mas assim, também é violência. Isso é para vocês perceberem que parece que faz parte do nosso instinto, às vezes, usar a violência. O Nietzsche ia dizer, o homem está usando a vontade de poder. Só dizendo, violência... Não, o Nietzsche não defende violência, mas ele ia dizer que o homem está fazendo valer aí de maneira errada a vontade de poder, a vontade de potência. O Freud iria dizer que o homem está usando a pulsão de morte. Tem a pulsão de vida, que é o amor, e tem a pulsão de morte, que é esse instinto para a violência, para a agressividade, ok? Então nós temos esse lado em nós aí, psicológico também, que contribui ou não para a violência. Então, os sermos violentos ou não vai depender do local, da época e das escolhas que nós tivermos que fazer. Nós agora aqui estamos vivendo de modo pacífico, mas se nós entrarmos em uma guerra, o nosso instinto de pulsão de morte vai entrar em cena e nós vamos matar os nossos adversários em uma guerra. Então percebam que faz parte do ser humano essa questão de ser violento ou não, ok? Então, segundo um sociólogo chamado Norbert Elias, que escreveu esse livro chamado O Processo Civilizador, ou seja, o homem saiu da barbárie, né, e foi civilizado. Né? Segundo o Norbert Elias, ali no século XV, XVI, quando começaram a surgir os estados modernos, né? Então o aparecimento do estado moderno contribuiu para que houvesse uma redução da violência entre os homens. Por mais que nós tenhamos a impressão de que hoje o mundo é violento, ele já foi mais violento ainda. E o estado moderno, ele contribuiu para que a violência fosse reduzida. Assustador isso, não é? Porque antes do estado, os indivíduos faziam justiça com as próprias mãos para resolver seus problemas particulares. Então foi por isso que eu indiquei para vocês aquele documentário na aula passada, para que vocês percebessem que onde falta o Estado, o homem tem mais liberdade para fazer, para soltar a sua psique, para soltar os seus instintos animais que estão guardados, que estão refreados. Então, segundo o Norbert Elias,
né, o Estado civilizou o homem. Então acabou realizando um processo civilizador que está ligado também ao aparecimento da burguesia capitalista. A burguesia capitalista, para desenvolver o capitalismo, precisava de um mundo comercial em que as pessoas trocassem produtos, e para que isso pudesse ocorrer, não poderia ter guerra e não poderia ter violência. Nenhum país que vive em estado de violência é desenvolvido. Então foi uma necessidade aí da burguesia que ajudou o monarca a criar o Estado, esse processo de civilização do homem para refrear os instintos bárbaros, os instintos animais que nós temos dentro de nós. Então o Estado moderno fez isso aí, ok? Então, né, no processo civilizador aí, os indivíduos, para resolver um problema particular, eles não podem mais agora fazer justiça com as próprias mãos. Você agora tem que recorrer a um processo jurídico legal. Alguém te fez um mal, você vai lá, aciona a justiça, processa a pessoa e usa um processo jurídico legal que está na lei. Então você não vai mais usar os seus impulsos e as suas emoções para fazer vingança. Se alguém bate no seu carro, você vai processar a pessoa, vai acionar o seguro para que você seja ressarcido. Você não vai bater e matar a pessoa. Então, aos poucos, ao longo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, então até hoje, né, esses impulsos nossos, eles foram sendo guardados, foram sendo presos. Então nós começamos a internalizar comportamentos menos agressivos e mais gentis, né? E nós passamos então a ter aversões àquelas pessoas que têm atos hostis, passamos a ter aversão a pessoas que são consideradas violentas. É claro que com exceção da briga de escola, né? Vocês adoram ver uma briga de escola quando tem lá a briguinha, juntam um monte em volta lá. Aí vocês gostam de ver, né? Aí vocês parecem ser aquelas pessoas que estão no Coliseu assistindo lá os gladiadores lutarem. É uma piadinha, tá, gente? Brincadeira. Mas, de certo modo, então, a criação do Estado moderno fez, então, com que o homem começasse a ser moldado, né? Num processo de socialização, num processo de civilização do homem, ele foi retirando da barbárie, da violência. Por que o Estado, então, reduziu os índices de violência? Primeiro, porque o Estado detém o monopólio da violência legítima, e nós vimos isso ontem na aula de filosofia, segundo Max Weber. Somente o Estado é que detém o poder de fazer uma coação física com as pessoas. Se você comete um crime, o Estado pode te prender. Eu não posso ir lá, eu mesmo te prender aqui no meu quarto, no fundo da minha casa aqui. Quem tem que fazer isso é o Estado. Só ele que detém esse monopólio da violência, que é legal, que é legítima. As pessoas agora, então, não recorrem mais à violência particular. O Estado, então, ele passou a ser um mantenedor da ordem para impedir que as pessoas ajam sempre com seus impulsos violentos. Ok? Então, o Estado faz corretamente o uso do seu monopólio da violência? Não, nem sempre, tá, gente? A gente pode ver que o Estado ele age de um jeito com uns e age de outro jeito com outros, e veremos nas próximas aulas isso aí, tá? Então, os representantes do Estado, eles podem também abusar do poder e podem cometer excessos, e por isso eles podem ser processados. Por isso, quem está no poder procura usar sempre o Estado de maneira legal, né? Indivíduos de classes sociais e cores diferentes recebem tratamentos diferentes, movimentos de protesto diferentes recebem tratamentos diferentes por parte do Estado. Então o Estado também não usa corretamente o seu direito à violência, né? Aí uma charge, né, do Vitor, em que ele coloca ali, né, quando a pessoa tem a pele mais clara, ela é manifestante. Quando tem a pessoa a pele mais escura, a PM, né, trata como vândalo. Essa é uma crítica que é feita à polícia, que é representante do Estado brasileiro. Tá? Então a nossa polícia tem essa característica, né, de força e violência. Ok? Continuando ali. Então, o que é violência? Então, violência é uma ação que gera de maneira intencional um dano ou uma intimidação moral. Olha só, gente, eu não preciso agredir a pessoa fisicamente para que isso seja violência. Intimidar moralmente já é um ato de violência, porque causa um dano psíquico
psicológico na pessoa. E isso também é uma forma de violência, né? Então, causar um dano intencional, né? Uma intimidação moral a um outro ser vivo, um indivíduo, isso é violência. Eu posso causar uma violência, por exemplo, com um animal, né? Então, também é um ato de violência, mesmo que seja um animal, ele é um ser vivo. Então, a violência, ela pode implicar em um trauma, em um dano psicológico ou também em uma morte. Tá, galera? Então, para vocês terem uma noção de como é essa questão, isso então é violência. E segundo o Norbert Elias, o mundo hoje, eu creio nisso, o mundo hoje é menos violento do que já foi no passado, quando as pessoas agiam fazendo justiça com as próprias mãos. Ok? Por hoje é isso então. Abraços, fiquem bem, bom final de semana e até semana que vem. Valeu, galerinha. Até a próxima.